Dando continuidade à leitura do livro A Grande Síntese, né? 59 é o capítulo, né? É o 59. Levantai-vos, eu vos digo, ensino-vos nova luta, mais elevada do que essa fútil e vil que diariamente vos subjuga e vos atira inutilmente contra o vosso semelhante. Ensino-vos a guerra santa do trabalho que cria a alma, uma construção eterna. Ofereço-vos como inimigo, não nosso semelhante e irmão, mas leis biológicas que tendes a superar. Ensino-vos a conquistar novos graus de evolução e a realização em nosso planeta. De uma lei super-humana, da qual estão banidos vileza, traição, egoísmo, agressividade. Demonstro-vos que vossa personalidade, pela própria lógica de todos os fenômenos, é indestrutível. E pelos princípios vigorantes em todo o universo, existis para o bem e a felicidade, que o futuro vos espera a todos, para cada um subir até ele, de acordo com o seu trabalho. As respostas tremendas dos grandes porquês eu ofereço-vos naquela atmosfera de límpida logicidade em que vos movimentamos, sempre nesse escrito, na qual cada fenômeno tem uma explicação natural. A mente humana falta o sentido das supremas finalidades de um mundo de fome espiritual e de perturbação geral. Num momento de desorientação catastrófica, eu venho dizer a palavra da bondade e da esperança. Não a digo apenas com os conceitos da fé que destruísteis. Digo-as com os princípios da ciência em que vos habituasteis a acreditar. Esse negócio da segunda pessoa do plural é dureza, né? Em que vos habituasteis a acreditar. É legal, né, esse negócio de nos incomodar. Ontem um grupo de colegas, a gente discutindo sobre que algumas pessoas estão sentindo assim a vibração, ou o astral, ou essa componente não física do mundo, né? Alguns sentem pesado, sentem incomodado, como se o mundo estivesse ficando mais ruim, mais chato, né? Aí eu lembrei que, assim, na realidade é que a gente está começando a perceber, né? Sempre existiu gente ruim no mundo, sempre existiu maldade no mundo, sempre existiu a pessoa pensar só nas coisas materiais. Mas a partir do momento que a gente começa a ficar incomodado com isso, a gente começa a prestar atenção que isso existe, né? Antigamente se existia preconceitos, racismo, homofobia, misoginia, e a gente não percebia que aquilo estava acontecendo. E agora a gente percebe. Por quê? Porque aquilo nos incomoda, essa luta, essa briga que ele está falando, né, contra essa nossa natureza, né? O Jair levantou a mão. Pode falar. É justamente isso, Paulo. O que acontece? Pelo menos eu vejo assim, tá? Quando eu entrei no Espiritismo, tinha muitas mensagens no centro que eu frequentava, dizendo que os portões do umbral foram abertos. Isso estou falando na década de 70, tá? Os portões dos umbrais foram abertos para dar última chance para esses espíritos. Eu não acreditava muito nisso. Eu li também livros, entendeu? Mas eu lia, mas sempre ficava com ponto de interrogação. Hoje em dia, isso que você falou é uma realidade. As pessoas, sabe, tá externalizando um monte de maldade na maior cara de pau. Então, toda vez que vejo essas agressividades, me reporta na época que eu li essas mensagens e não acreditava. Entendeu? É só isso que eu queria falar. Eu vi uma analogia muito legal sobre isso, falando que tem a ver também com o aumento da luz, né? É como se fosse
se a gente tivesse num quartinho escuro, aumentando a potência da luz, você enxerga mais a sujeira, né? Então, eu gosto de ver assim. Essa analogia que você falou foi muito interessante, é isso mesmo, né? A sujeira sempre estava lá, né? Só que a gente não enxergava, é isso mesmo, gostei da analogia, né? Então, às vezes, o sujeito fala assim, poxa, hoje as pessoas estão sendo radicais, né? Estão mais racistas, mais homofóbicas. Não, sempre foram. É que agora a gente está desperto para isso e aquilo nos incomoda, né? E ao nos incomodar, a gente não pode ficar na mesma situação. A gente tem que sair dessa zona de conforto e falar assim, eu não quero continuar nesse estágio. Eu posso optar por isso. Não, mas estava tão bem do jeito que antes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ignorar tudo isso é tudo fantasia da minha cabeça, e eu me fechar dentro de mim mesmo. Ou falar assim, não, tem errado, vamos lutar para mudar o mundo, né? Não está certo isso, né? E obviamente que quando que você briga assim, quando você faz essa luta de renovação interna, obviamente vai ter forças contrárias, né? Vamos dizer, a lei da inércia, né? A gente tende a ficar no mesmo estado que estava antes, né? A gente tem que ir para um estado de movimento constante, né? E essa coisa, né, da gente perceber mais como vocês estão falando, a própria Ana falou, né, que melhorou a luminosidade, a gente consegue enxergar mais, né? Outros diriam que levantou o tapete, né? É porque a situação predispõe que as pessoas fiquem confortáveis para se mostrar o que realmente são. A gente passou por períodos recentes da nossa história em que muitas pessoas que a gente sempre teve contato passaram a agir de forma que para a gente era meio estranha. E isso nada mais é do que o que eles sempre foram. Eles não se transformaram naquilo naquele momento. Eu acho que todo esse momento, começando pelo que o Djair falou, né, é uma chance, né, escancar as portas do inferno, deixa todos os diabinhos virem à tona para ver se algum deles se salva. Cria uma situação de tantas coisas que vão surgindo no nosso mundo que a gente acha inexplicável, que dá conforto para as pessoas começarem a relaxar as suas próprias prisões e deixam fluir o que realmente elas são. Então, por isso é que parece que está tudo perdido, que as pessoas estão mais perversas, mais egoístas. E, na verdade, esses seres sempre foram assim no seu íntimo. Por várias contingências do nosso mundo, eles se autoprotegiam e não mostravam a sua verdadeira essência. E no momento que o mundo permite que isso se torne quase normal, porque hoje em dia o que muitos de nós acha estranho é o comum, é o normal para o mundo, de forma geral, elas se sentem confortáveis de não preciso mais fingir que sou isso, não preciso mais só parecer, vou ser o que realmente sou. E é por isso que a gente está enfrentando esse momento. Além da gente também descobrir coisas, os monstros que tem dentro da gente, né? Poxa, eu pensava assim, por que eu estou agindo assim? Aí você fala assim, oxe, né? Às vezes a gente se espanta com a nossa própria reação, né? E ainda nesse texto, nessa parte que a gente leu, eu gosto demais, né, do livro da Grande Síntese, que o Emmanuel até chama que teve uma psicografia do Chico, pelo Emmanuel, que ele é uma psicografia só sobre a Grande Síntese, que o Emmanuel escrevendo. E ele termina dizendo a Grande Síntese como sendo o evangelho da ciência. E quando no final ele fala aqui, que não a digo apenas com os conceitos da fé que destruístes, que foi aqui no século XIX e XX, que ele foi bastante combatido pela ciência. Aí ele coloca aqui, digo-a com os princípios da ciência que vos habitueis a acreditar.
isso é um aspecto que eu acredito muito nesse raiar dessa nova civilização do terceiro milênio, que é o espírito. O espírito, ele vai deixar de ser algo que é da religião. Então, o espírito, ele vai ser algo muito maior, ele vai ser algo da religião, da ciência, da filosofia, da arte, da educação, da sociologia. Ela vai ser área de todos. Todos vão estar trabalhando com o espírito, inclusive a ciência, com a sua linguagem própria da ciência. A arte vai estar trabalhando com o espírito, com a linguagem própria da arte, os aspectos ligados à dança, vão estar trabalhando com o espírito, com uma linguagem própria, e daí vai todas as linguagens. O espírito vai ser um ponto central em qualquer expressão da humanidade. E eu percebo isso. Nesse terceiro milênio, cada vez mais está emergindo os princípios espirituais em tudo. E aí que vai ser o caminho da unificação, da síntese. Quando começa a se perceber que existe o espírito, e aí começa a se reformular todas as linguagens, desde a educação, o direito, as relações entre países, as relações humanas, a ciência. Então, isso me toca bem fundo, sabe? É por aí mesmo, né? Aí, onde o mundo admira e venera o que vence por qualquer meio, chamo ao meu lado o homem mais sofrido e desventurado e lhe digo: amo-te, meu irmão, admiro-te, criatura eleita. Onde o mundo apenas respeita a força e despreza o fraco que já se derrotado, eu digo ao humilde vencido: tua dor é a maior grandeza da terra, é o trabalho mais intenso, a criação mais poderosa, porque a dor faz o homem, martela sua alma, plasma e levanta, lança para o alto ou para Deus. Que grande homem pode igualar-te? Que triunfador das forças da terra jamais realizou uma criação verdadeiramente eterna como a tua? Justamente, às vezes, o sujeito... ontem também alguém comentou assim, muitas pessoas que estão voltando para o campo, voltando para uma vida mais simples. O cara está ficando maluco, está ficando doido. Para você, eu estou ficando maluco, doido, o que eu posso fazer? Né? Realmente, para aquele que se começa a cultivar coisas mais simples, ou a pessoa que passa por grandes sacrifícios ou grandes perturbações, né? E passa incólume a isso. Né? Isso me lembra aquela musiquinha que você gosta de pôr aí, Ismael, A Perfeita Alegria, do Francisco de Assis. Lembra essa musiquinha? O que é a perfeita alegria? É bem isso mesmo. Quando lê um texto desse assim, a perfeita alegria. Não sei se todo mundo conhece essa música, né? Não maldigas a dor. Não conheces suas longínquas raízes. Não sabes qual foi a última onda, impulsionada por uma infinita cadeia de ondas que constitui o teu presente. Em um universo tão complexo, no seio de um organismo de forças regido por uma lei tão sábia que nunca falhou definitivamente, como podes acreditar que teu destino esteja abandonado ao acaso e o desequilíbrio momentâneo que lhe aflige e te parece injustiça não seja condição de mais alto e mais perfeito equilíbrio? Deus é tudo, não apenas o bem, não pode ter rivais nem inimigos, é um bem maior que o mal, que ele compreende e constrange a alcançar seus objetivos. Como podes acreditar, mesmo ignorando as forças
que haja em ti, que estejas abandonado ao acaso? Não. Seja o que chames, Pai, com a palavra da fé, eu cálculo, ou cálculo de forças, com a palavra da ciência, a substância é a mesma. Estais vigiado por uma vontade, uma sabedoria superiores. O equilíbrio profundo te dirige. Lembra-te de que no organismo universal as palavras acaso e injustiça constituem um absurdo. É interessante porque isso tem que estar bem firme dentro da gente, né? Porque diante das maiores dificuldades, dos maiores, né, desconforto, né, a pessoa passando por dor, por dificuldades tremendas, seja elas de várias naturezas possíveis, o que segura a pessoa, né, é a esperança, né? É a coragem de continuar persistindo porque tem esperança, né? A certeza do que vai estar lá na frente, né? Senão a pessoa... Isso tem hora que você fala assim, por que eu estou continuando? Você não sabe, né? É porque aquilo é uma certeza, uma esperança que lá dentro, que a gente está numa situação tal, encarnado, que a gente às vezes esquece de perder contato com esse eu interior, que sabe das coisas, né? Então sabe que não existe acaso, que não existe injustiça no sentido permanente, né? E quando a gente tem isso aqui, está bem firme dentro da gente, a gente passa diante das dificuldades com muito mais tranquilidade, né? E esse ponto que a sua voz traz sobre a dor, parece até uma coisa meio que masoquista, né? Opa, que coisa maravilhosa. E vai ter um pouco mais na frente que ele vai se aprofundar mais na questão da dor. E a obra do Pietrobaldi, nos seus 24 livros, ele tem 2 livros que são a base, que é a Grande Síntese e o Sistema. E os outros é quase que vai se aprofundando em aspecto dessas 2 obras. E tem um deles que se chama Fragmentos de Paixão e Pensamento, que ele faz um estudo, que foi o estudo mais profundo que eu já vi até hoje sobre a dor. E o que a sua voz ela vai conduzindo mais sobre a dor é o seguinte: quando vem algum aspecto que causa dor, a dor é sempre como se fosse um sensor, que ele fala assim, olha, presta atenção que aqui ela tem algo que não está em harmonia com a lei. Então, o momento que vem a dor é parar e falar assim, olha, o que eu tenho que perceber e me modificar. Então, na caminhada, vem algo que causou dor, é ir ao encontro e aprender tudo é relacionado com aquela situação. Então, não é você querer que venha dor, mas quando vem, é realmente acolher, analisar, se aprofundar e perceber, olha, isso aqui é algo que eu tenho que me modificar. E quando a gente pensa em que a nossa vida é uma continuação de muitas e muitas existências aqui no plano físico, né? A gente tem vários... É uma só, com várias experiências em corpos diferentes, em locais diferentes. Então amplia mais ainda esse aspecto da dor, que às vezes vem reações de vidas anteriores que a gente não tem plena noção. Mas é possível, a partir desse aspecto, aprender, aumentar a sensibilidade, perceber a dor que outros estão sentindo, situações que antes cometíamos. Então, é muito por esse sentido, sabe? E a partir da modificação de ações, aí é que você modifica a vida, não é a dor em si. A dor, ele é só o sensor que fala assim, olha, aqui tem que trabalhar. Muitas vezes as pessoas, buscando fugir da dor, elas realizam o processo da mudança que deveria vir, né? Então, acontece isso. Ninguém quer sentir dor. Então, ela tenta sair da dor e acaba se movimentando. Se você compreende a lei, então você vai ao encontro, no sentido de fazer toda a modificação necessária
para entrar em harmonia com a lei. Isso que você colocou é como se fosse assim, né? Você põe a mão no fogo. O que acontece? Dói, né? Óbvio. Mas você fala assim, a dor, né? A dor é luz do mundo, eu vou deixar a mão queimando. Você vai perder a mão, né? A dor foi para avisar. Você está com a mão no fogo, tira a mão. Você tem que agir, você tem que tirar, né? Então, é a mesma coisa, né? A dor, isso que você falou é perfeito, né? É um aviso, tem algo errado. Você tem que tirar a mão do fogo, você tem que sair daí, né? Senão vai ficar pior, né? Vai ficar pior. Então, por isso que a dor é uma bênção, no sentido de que é um aviso. Não é que você vai buscar pôr a mão no fogo para ficar sentindo dor, não. Né? Mas quando você, sem querer, passar no fogo, a dor te avisa, tá queimando, sai daí. Acho que a grande dificuldade que não só nós, mas a maior parte das pessoas enfrenta em relação a isso é desvincular essa dor à ideia de castigo que sempre foi imputada a cada um de nós. Se você não fizer isso, você vai ser castigado. E a visão do próprio Deus na antiguidade era uma coisa muito cruel, né? De punição mesmo, né? Isso está enraizado ainda de uma forma muito forte em muitas pessoas, né? A gente já discutiu várias vezes esse assunto, né? E ver como é difícil as pessoas largarem mão dessa ideia de que é sempre castigo, está sempre relacionado à punição, que não é possível, não consegue entender essa dinâmica do simples aviso, né, de uma reprimenda super carinhosa, né, que permite que você enfrente a dificuldade ali, né, ou a dor até no momento, mas sem te abandonar de forma alguma. Como o Paulo está falando, se você bota a mão ali, o calor, tá bonzinho, mas se eu deixar a mão vai torrar, minha mão vai sumir. Jamais quem está ao teu lado vai deixar que isso aconteça. É aquela história, todo mundo já ouviu, né? O pai, mãe, avô, né? Não faz isso, vai machucar, vai cair, vai se queimar. Aí quando acontece, viu? Eu te avisei. É mais ou menos isso, mas se aquele familiar que está ali em volta, ele está tomando conta, ele está vendo que a coisa vai seguir um caminho que não era o melhor, mas se ela vê que a coisa vai perder o controle mesmo, ela intervém. Ela não deixa a criança se meter no forno e acender, ela não deixa a criança pular no fogão aceso. É tudo realizado sob um controle. É uma experiência num ambiente controlado e totalmente controlado. Ninguém fica à deriva. E mesmo quando a gente enfrenta os piores momentos de sofrimento e dor, tem sempre alguém olhando se a gente não vai exagerar no próprio remédio que a gente prescreveu para cada um de nós mesmos. Bom, aqui. Eu não desculparei. Não pode haver erro nem imperfeição, senão como fase de transição, como meio de criação. A lei da vida é a alegria e o bem, mesmo que para realizar-se integralmente seja necessário atravessar a dor e o mal. Repito, felizes os que sofrem, os últimos serão os primeiros. Não é felizes os que buscam o sofrimento, e sim os que sofrem, né? E não que feliz que sofre, vou pegar uma correia e ficar batendo nas minhas costas, né? É só em relação a isso, está muito relacionado com os trabalhadores da última hora, né? Que muita gente também reclama. Eu trabalho há 300 mil anos fazendo tudo certinho, o cara começou ontem, vai na minha frente. Justamente é essa a questão. Se você já está há tanto tempo nessa conscientização, você já entende por que ele tem que ir primeiro. Mas, mesmo assim, muita gente ainda acha estranha essa colocação. Legal. Isso que você colocou aí,
Pô, bacana. Eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito, né? É joia, né? Ou seja, você já tem consciência que na realidade todos vão chegar. Não, vai na frente, vai na frente. É igual quando a gente está com filho, né? Vai na frente, vai na frente. Bacana. E esse felizes os que sofrem, e a gente pode ver também o seguinte, né? Felizes os que sofrem, porque por misericórdia divina, muitos e muitos aspectos do nosso passado ainda o processo do retorno ainda não veio. Ele está ali esperando o momento certo para abrir determinadas comportas do nosso passado que estão ali arquivadas no nosso corpo perispiritual, né, no nosso corpo energético, e no momento certo a espiritualidade vai abrindo para se curar. É como se fosse, a gente tem aí uma série de feridas no nosso perispírito que eles estão esperando o momento certo para abrir. No momento que o espírito ele vai se tornando maduro, aí os mentores falam assim, vamos abrir aquela comporta. Aí vem aquele sofrimento, né? Se a gente perceber a história de santos, são coisas impressionantes. Assim, minha nossa, por quê, né? Tanta coisa vem ali ao encontro, porque quando o espírito ele vai chegando em um tal ponto de maturidade espiritual, as comportas do passado bem antigo já vão abrindo de uma vez só. É quase que um holocausto espiritual. E eles vão se sustentando, queimando em pleno amor. E isso ampliando, inclusive, em trabalhos espirituais além do que a gente concebe. Então, felizes os que sofrem. A gente pode ver no sentido de que a espiritualidade já percebeu que ele está maduro para ir deixando determinadas comportas serem abertas, que são as curas interiores, sabe? Então é um outro ponto de vista também, e que não é meu não, é até do Pietro Baldi mesmo, né, que nessa parte do sofrimento, ele trabalha de maneira bem bonita. Opa, Djaí! Tem aqui uma frase que é muito legal. A lei da vida é a alegria e o bem. Ponto. Não tem como. Cara, isso é muito forte. Nós temos que ter a consciência que esse componente de alegria faz parte da nossa evolução. Então, quando eu vejo essas pessoas sérias querendo passar seriedade para mostrar que é responsável, tudo isso cai por água abaixo. No plano espiritual, nós só temos alegria, tem que isso que essa mentalização que o Paulo gosta de fazer, paz, amor, alegria, bem-querer, é isso, cara. E só que a gente vivencia isso. Então, todas essas pessoas que eu vejo sérias, eu fico com pena, sabe? Porque a realidade não é essa. A nossa realidade, nós somos feitos, como está falando aqui, é a lei da vida. Não é vida material. Em todos os segmentos do universo, a alegria prepondera. E o amor, essa coisa aí, a paz, amor, alegria, bem-querer, isso que é um fato. É só isso que eu queria falar.